Bom dia, boa tarde a todos e todas. Então, agora eu vou trazer teste de estatística de análise de variância, também conhecido como ENOVA. Então, acabei de mostrar como graficamente podemos visualizar as médias das populações dos quais mais que 2 amostras vieram, ok? Aqui a gente tem 3 amostras, podemos visualizar as médias dessas populações. E com isso, a gente visualmente entende que temos menos que 1% de chance de pegar as 3 amostras de populações com a mesma média. Mas que seria o valor exato? O valor exato para isso vem de análise de variância, que é uma maneira de olhar em diferenças entre as amostras e dentro das amostras. Então, a análise de variância vai pressupor, como fez o teste de T, que as distribuições são normais. Todos os conjuntos com distribuição normal. Todos os conjuntos sem valores extremos. E a dispersão está aproximadamente igual em todos os conjuntos. E essa última se torna muito importante aqui porque começa a entrar variância, teste de variância. Variância é aquela coisa que a gente estamos falando quando estamos trabalhando em dispersão. Dispersão vem através desses cálculos de variância. Então, a estatística literalmente vai ser baseado nas variâncias dos conjuntos. Então, eu vou ter aqui do inicial, do médio e tardio, variância deles juntados. E depois vai ser a variância entre as médias das 3. Então, a comparação da média de cada um dos 3 com uma média global. E a variância lá. E vai fazer uma comparação da variância dentro dos grupos, dentro dos conjuntos, com a variância entre os grupos, ou entre nossos conjuntos. Isso vai ser o cálculo. E essa variância sai, então, nos mostrando essas coisas, sum of squares, mean square, essas aqui estão referindo aquelas cálculos de variância. E sai com um novo estatística, F, e a probabilidade. Em programas como PAST, normalmente sai com coisas um pouco além do que a gente precisa. Aqueles dados que tem ali estão essas porções aqui. Olha. De novo, no computador, muitas vezes a gente fica com essa coisa. É menos 0,7. Que quer dizer que eu vou precisar pegar meu valor, que é... eles têm 1,434. E eu vou ter que ir colocando zeros antes. E eu vou trazer meu vírgula 7 vezes. 1, 2, 3, 4... 5, 7 vezes. Então, meu vírgula tem que ficar aqui. Então, e essas zeros vão embora. Então, eu fico com 0,000001434. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, era para eu fazer 7 pulos. Eu só fiz 6 pulos. Então, esse tipo de leitura aqui dos nossos dados é importante parar e pensar, olha, o que eu estou lendo aqui? Porque tem que ter essa reorganização. Porque não é todo o programa que vai ser como o que... o Drennan estava usando só aqueles dadinhos que era necessário. Então, essa análise de variância está dizendo para nós, então agora a nossa probabilidade está acertado aqui,
que nós temos uma probabilidade igual a 0,000001434 do que os pesos dos pontos de projétil do período inicial, médio e tardio do arcaico poderiam ter sido pegos por amostragem de populações com o mesmo peso. É uma probabilidade baixinho. Baixinho, baixinho, baixinho. Então, o que está produzido nessa hora é o que a gente vai apresentar. Estatística de F e probabilidade. E isso foi baseado na natureza da variância, ou seja, houve variância entre os grupos que era grande e essa variância entre os grupos gerou o valor do F ser grande. E o F, como tem a sua própria tabela. A tabela F, se um dia precisar, está na maior parte dos livros de introdução à estatística, na área de estatística e matemática. Mas nós temos uma coisa que é muito parecida aqui com o teste de Tay. E essa coisa que é parecida é que você não tem uma noção de relevância. Você não tem noção do tamanho em medida real da diferença. Ou seja, a estatística F não fala quantas gramas tem de diferença. E a estatística F também não fala quantas gramas de diferença entre um e outro ponto de projétil tem uma relevância em questões de caça, por exemplo. Então, a interpretação que vai fazer depois, em cima da informação da estatística, exige que considera aqueles valores iniciais, de onde a gente começamos, os valores das amostras, para pensar se o tamanho de diferença é expressivo. Porque a gente pode ter resultados que o valor do F é alto e a probabilidade é muito, muito baixa, que podemos pegar aquelas duas, três, quatro, cinco conjuntos da mesma média de população, sabe? Populações com as mesmas médias, mas o tamanho não é suficiente para ter relevância para o comportamento humano. Então, é algo para ser observado e pensado na hora de fazer as interpretações. Então, isso não vai na frase. Na frase, ia colocar alguma coisa sobre peso tal, a média tal, média tal e média tal das diferentes grupos são diferentes com probabilidade altamente significante, probabilidade X, Y. Mas essa coisa mais numérica em si não responde uma questão cultural. Mas lembra, quando você está colocando na frase, não pode também colocar na inicial e no tardio tem tais dados e é altamente significante. Não, você incluiu um inicial, médio e tardio. Então, a frase, a construção da apresentação deveria tratar de tudo. Depois, se você quer explorar, isso e isso tem a diferença, talvez, nesse caso, aquela gráfica de bala poderia ser mais interessante. Então, cada estatística tem o seu lugar e cada representação gráfica tem o seu lugar. E depende muito de que você está tentando transmitir.